E aí galera, tudo bom? Agora a gente vai entrar na nossa terceira parte da aula de estrutura atômica, que seria a parte do estudo das ondas, introduzindo a mecânica pré-quântica. Então, ondas é a propagação. Ondas são propagações de perturbações acompanhadas de transferência de energia. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma onda que é bem conhecida, né? Que nesse isolamento, inclusive, estou sentindo falta, que é de ir para a praia, de ir para o mar. A questão é o seguinte: durante uma onda do mar, você tem uma transferência de energia, ou seja, você tem uma porção de massa de água que está se deslocando. Quando a gente tem uma onda, a gente tem alguns elementos dessa onda, certo? A gente tem uma posição inicial de equilíbrio. Caso não houvesse ondas, a água do mar ela seria perfeitamente plana. Durante essa perturbação, as ondas elas vão se afastar dessa posição de equilíbrio, sejam para cima, sejam para baixo. O deslocamento máximo dessa onda em relação à posição de equilíbrio é chamado de amplitude. Então a gente vai ter uma amplitude aqui, distância desse ponto até a posição de equilíbrio. Esse eixo aqui representa a posição de equilíbrio da onda. E a gente vai ter uma amplitude positiva e uma amplitude negativa para baixo. As cristas, elas são os pontos de máxima amplitude da onda, ou seja, aqui é uma crista. E os vales são os pontos de mínima amplitude. Então aqui a gente tem o que a gente chama de vale. Então a onda normalmente ela vai vir alternada. Uma crista, um vale. Uma crista e um vale. Também a gente vai perceber que nessas ondas a gente tem pontos de amplitude igual a zero. Então a gente vai perceber também nessas ondas que a gente vai ter pontos de amplitude igual a zero. Esses pontos são chamados de quê? São chamados de nó. No caso, onde é que está o nó aqui? 1, 2, 3, 4. E a gente tem o que a gente chama de comprimento de onda. O que é o comprimento de onda, professor? Ele vai ser a distância entre duas cristas ou entre dois vales. Se a gente pegar aqui essa distância, isso aqui é chamado de comprimento de onda, representado pela letra grega lambda. E aqui também vai ser um comprimento de onda, a distância entre dois vales. Lembre-se que a onda ela tem um movimento oscilatório. Então ela leva um tempo, mas ela volta para a posição inicial. Essa quantidade de tempo que ela demora para voltar para a posição inicial é chamado de período. Certo? Por exemplo, a lua cheia. Qual é o período da lua cheia? Quando eu pergunto qual é o período da lua cheia, eu estou perguntando quanto tempo demora para a lua sair de lua cheia e voltar a ser lua cheia de novo? Resposta: 28 dias. Então, o período da lua é 28 dias. Frequência. Frequência é o número de oscilações por unidade de tempo. Ou seja, é quantas vezes a onda ela saiu da posição inicial e voltou para ela em um determinado intervalo de tempo. A frequência ela é dada pelo inverso do período. Por exemplo, a gente usou aqui o exemplo da lua cheia. O período da lua cheia é de 28 dias. Qual é a frequência da lua cheia? Vai ser 1 sobre 28 dias. Quando eu escrevo disso aqui, o que eu estou dizendo? A frequência que a lua enche é uma vez a cada 28 dias. A velocidade de uma onda, como é que ela é medida? A velocidade, a gente sabe que é a variação da distância dividida pela variação do tempo. A variação da distância é igual ao comprimento de onda e o intervalo de tempo é o período. Então, velocidade é igual ao comprimento de onda dividido pelo período. Como 1 sobre o período é igual à frequência, então a gente tem que a velocidade também é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. A frequência ela é representada por essa letra grega aqui que é chamada de Ni, certo? Então, velocidade é igual a lambda vezes Ni. Com relação aos tipos de onda, existem dois tipos básicos de onda. Ondas mecânicas, que são oscilações da matéria. Esse tipo de onda ela precisa de um meio material para se propagar, ou seja, no espaço você não vai ver esse tipo de onda se propagando. Exemplo de onda mecânica, o som. Então, o som, na hora que você tem a perturbação que é originada, por exemplo, a sua voz, nas pregas vocais é originada a perturbação. Por onde é que ele se propaga? Pelo ar que você está expelindo durante a sua fala. O outro tipo de onda que a gente tem são as ondas eletromagnéticas. Elas têm como característica gerar, durante a sua propagação, um campo elétrico e um campo magnético perpendicular a ele. Uma característica importante dessa onda é que ela não precisa de um meio material para se propagar, ou seja, ela se propaga no vácuo. Então aqui a gente tem um exemplo da onda eletromagnética se propagando.
Então, aqui a gente tem uma onda que é espiralada, certo? Esse aqui é o modelo real desse tipo de onda. E aqui a gente tem o campo elétrico representado em azul e o campo magnético perpendicular a ele representado em vermelho. Exemplo de onda eletromagnética, professor. A gente tem a luz. Então, a luz que a gente consegue enxergar é um exemplo de radiação eletromagnética. A radiação eletromagnética ela vai variar o valor da energia e o valor do comprimento de onda e da frequência. De acordo com o tipo de interação que ela tem com a matéria, ela vai receber uma determinada classificação. Então, aqui a gente tem as ondas de rádio. Elas provocam oscilações de elétron na superfície dos metais. É assim que é transmitida a informação para os radinhos, para as televisões, certo? Elas provocam rotação no núcleo dos átomos, que isso é utilizado nos exames de ressonância magnética. Tem a micro-ondas, que ela provoca rotação das moléculas, aquecendo essas, que é utilizado para esquentar comida. Tem a radiação infravermelho, que é provocada pela vibração das moléculas, certo? Tem a radiação infravermelho, que está associada à vibração das moléculas, que pode ser utilizado por aqueles óculos de visão noturna. Tem a luz visível, que é aquela que a gente consegue enxergar utilizando a visão. E tem as radiações que a gente chama de radiações ionizantes, que são mais perigosas. E tem a radiação ultravioleta, que ela consegue ejetar elétrons de átomos mais leves. Tem o raio-x, que você consegue ejetar os elétrons mais internos dos átomos mais leves e os átomos mais externos dos átomos mais pesados. E tem a radiação gama, que consegue arrancar elétrons mais internos e também pode estar associada à produção de partículas e antipartículas. Especificamente de quem? A radiação gama ela consegue originar o elétron e a antipartícula dele, o pósitron. Então aqui a gente tem o espectro eletromagnético. Aqui em cima a gente tem a frequência, ele está em potência de 10, né? E aqui a gente tem o comprimento de onda. A velocidade de uma onda eletromagnética ela é constante no vácuo. Ela é aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, que é chamado de C. Então, como a velocidade ela é igual ao comprimento vezes a frequência, o que é que a gente diz aqui? Se a velocidade é constante, se você aumenta a frequência, você diminui o comprimento de onda. Então é por isso que se você caminhar aqui para a esquerda, você vai notar que a frequência está aumentando. E ao mesmo tempo, caminhando para a esquerda, o comprimento de onda está diminuindo. Então, através dessas regiões do valor de frequência ou do valor de comprimento de onda, você consegue identificar a região do espectro eletromagnético que aquela onda pertence.